Namaskar, queridos! Sejam bem-vindos! Feliz Lua Nova! Mais um ciclo iniciando. Agora, um ciclo de terra. Oi, Mar, Karine! Sejam bem-vindas! Vamos chegando, vamos se ambientando aí nessas vibrações. Gu, que saudades, Gu! Muita saudade, querido. Que bom ter vocês aqui. Hoje a lua nova vai acontecer às 22 horas e 40 minutos. Então até lá a gente ainda tem uns minutinhos, mas a lua já está em Virgem. Oi, Marisa! A lua já está em Virgem e se aproximando do Sol. Então, a lua nova, né, que marca o início de uma nova lunação, sempre se caracteriza por esse posicionamento. O encontro do Sol e da Lua naquele signo onde está o Sol. Nós então fazemos a convergência do ciclo solar e o ciclo lunar. Esses dois luminares é que marcam esses grandes ciclos que trazem aprendizados específicos na nossa vida. Então, na lunação de Leão, que está acabando hoje, nós fomos convocados a olhar para o nosso ser, reconhecer quem somos, a nossa singularidade, a nossa luz, a forma como nós encarnamos a vida e o amor. E agora em Virgem nós somos chamados a colocar esse ser a serviço. Então, por isso Virgem é um signo de terra, é o signo do trabalho, é o signo da ordem, é daquele trabalho diligente do dia a dia que nos chama a organizar a nossa vida e fazer as coisas funcionarem direitinho para que a gente encontre resultado e para que a gente chegue à nossa realização, a realização dos nossos sonhos, dos nossos ideais, dos nossos objetivos. Bem-vinda, Edna! Olha só, uma novidade para vocês que ficarem até o fim da live, vai ter desconto na consulta astrológica, um bom desconto na consulta. Então, hoje eu vou fazer uma live com menos de uma meia hora para falarmos do céu e mais uns 10 a 15 minutos para a consulta ao oráculo. Vamos fazer um centramento, sintonizando com essa lua nova, com esse céu maravilhoso que está aí, iniciando a lunação de Virgem, e vamos consultar o oráculo pedindo uma cartinha que nos oriente, como sempre, né, nós fazemos na lua nova, uma condução, uma inspiração para essa lua nova. Os oráculos, eles sempre são muito certeiros. Essa lua nova, nós vamos falar do céu como um todo, mas é sempre importante a gente ter em mente, e se a gente tiver só isso em mente ao longo desses 29 dias, iniciando hoje até dia 14 de outubro, é ter em mente esse aprendizado central, que é o arquétipo de Virgem para todos nós, né? E o que esse arquétipo de Virgem traz? A tarefa de Virgem é manter o mundo em ordem. Por isso é que o trabalho central dessa lunação será empenhar-se pelo uso correto das energias e das formas,
com o objetivo de alcançar bons resultados e assim melhorar a nossa vida. Então, é o mês que a gente tem condições de melhorar a nossa vida. É o período que a gente tem condições de aperfeiçoar aspectos da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, com o objetivo de melhoria a médio e longo prazo. Virgem é um signo de paciência, de detalhes, de trabalho dia a dia, de rotina. Não precisa ser rotina maçante, mas é necessário uma certa rotina, uma certa disciplina para conseguirmos os resultados que buscamos. O signo de Virgem, então, é o signo do trabalho diligente do dia a dia e do serviço. Precisamos cuidar da nossa rotina. E o que é a nossa rotina? Nossos hábitos, as nossas ações voltadas para organização e bom andamento, o bom aproveitamento do tempo, para que a gente chegue ao final do dia sem esgotamento, sem estresse e tendo feito as coisas que a gente se organizou, se planejou para fazer. O Virgem nos pede que, além desse trabalho que exige um certo planejamento, e o dia melhor para a gente fazer o nosso planejamento é na segunda-feira, que é o dia da lua. Então a segunda-feira é um dia mais moroso, um dia mais introspectivo. Esse é o dia bom para a gente colocar no papel mais ou menos o nosso roteiro para a semana. Claro que no domingo a gente já começa a pensar, já começa a ter algumas ideias, né? Se a gente aproveitou bem o domingo, fazendo o nosso ócio criativo, como nos inspira Domenico Di Masi, que inclusive fez a passagem semana passada. Um livro lindo que eu recomendo a todos que ainda não leram, O Ócio Criativo. Então, se no domingo, que é o dia do sol, o dia de cuidar do ser, de fazer aquilo que você ama, de se revitalizar, se você abriu espaço, inspirou essa criatividade, então na segunda é o tempo de organizar essas inspirações e analisar para ver o que você vai conseguir colocar em prática naquela semana. Pelo menos fazer ali um brainstorm, fazer uma lista global daquilo que você tem como prioridade e aquilo que você tem como vontade de realizar, né, ao longo dessa semana, e organizar o seu tempo para que isso aconteça de uma maneira ecológica, sustentável. Virgem chama muito atenção também para a saúde física e psíquica, porque trata-se de organização de um sistema que parte do seu corpo físico e da organização desse dia a dia, para que, como uma engrenagem, entre aspas, não somos máquinas, mas como uma engrenagem bem lubrificada, bem cuidada, você vai poder, com essa máquina potente, organizada, chegar aos melhores resultados daquilo que você quer realizar. Então, saúde física e psíquica, o bom funcionamento do tempo, né?
uma boa organização do seu tempo e procurar fazer o máximo com o mínimo de esforço. Uma das leis do xamanismo é essa, fazer o máximo com o mínimo de esforço. E como conseguimos esse estado de ser? Estando presente, aqui e agora, em cada ação. Podendo estar presente, nós também podemos desfrutar daquele momento. Uma dica importante é a respiração. Estarmos atentos a esse sopro da vida que flui, que nos mantém, que nos sustenta. Essa respiração que, ao estar fluida, oxigena o cérebro, clareia a mente. A respiração, quando bem cadenciada, também há um espaço entre uma respiração e a outra, e é nesse espaço que a nossa mente consegue fazer reflexões. Portanto, estar presente em cada ação permite que a gente não se estresse, porque estamos inteiros, não estamos presos ao passado e não estamos na expectativa do futuro. Estamos fazendo aquilo que temos que fazer da melhor maneira possível. Virgem gosta da perfeição, ama a perfeição. Virgem gosta de simplicidade também, porque a simplicidade facilita o aperfeiçoamento, a pureza e a perfeição. Atributos, todos esses são atributos de Virgem. Desde o processo da alimentação, a alimentação do nosso dia a dia não deve ser muito complexa, com muito tempero, com muita gordura, uma alimentação mais pura, mais integral, mais simples. Isso faz bem, porque facilita a digestão e assim você vai poder começar a trabalhar logo no início da tarde sem aquele peso no estômago. A digestão não vai fazer, você não vai ter que fazer um esforço, teu corpo não vai ter que fazer um esforço grande para digerir. Então algo mais puro, mais simples, mais integral facilita todo esse processo. No fim de semana a gente pode variar um pouquinho, exceder um pouquinho, né? Comer um pouco mais, uma sobremesa, mas durante a semana experimente ficar com aquilo que é mais simples, comidinha caseira, né? Feita por você, organizada, elaborada, algo que você saiba que realmente vai nutrir. Recomendo muito nesse período de Virgem o estudo da Ayurveda, a ciência da vida. E a ciência da vida, a Ayurveda, ela nos ensina que para cada um de nós há um tipo de alimentação. Dependendo da dinâmica do teu psiquismo, da dinâmica energética do teu corpo, há um alimento, há um tempero específico que vai nutrir e vai ser também uma medicina para você. Então, é interessante que você descubra o seu dosha. Se você é Pitta, Vata ou Kapha. Por meio do mapa astrológico, a gente já vai ter uma boa noção nesse sentido, porque pelos elementos que compõem a dinâmica do teu psiquismo no mapa, a gente já vê aí se você tem muito fogo, se você tem muito ar, se você tem muita terra, se você tem muita água. E aí são alimentos específicos que vão
trazer harmonia, que vão trazer potência, que vão fortalecer toda essa dinâmica. E o que a gente quer no final? Qualidade de vida. E é disso que Virgem nos fala nesse período. Nós precisamos fazer os ajustes necessários na nossa vida em direção a uma vida com qualidade. O bom uso do tempo, o bom uso dos espaços, o bom uso desse corpo com consciência que precisa de cuidado, que precisa de atenção. Para vocês, queridos, que estão chegando agora, para quem ficar até o final hoje e quiser fazer uma consulta, vai ter um bom desconto. Hoje, agora, a partir de hoje, todas as lives de Lua Nova, para quem estiver participando até o final, vai ganhar desconto. Fica ligadinho aí. Então, é com o bom funcionamento desse sistema diário que iremos alcançar nossos objetivos maiores com bons resultados. Mas é preciso ter paciência, cuidar dos detalhes e ir aos poucos vencendo as tarefas que se apresentam no dia a dia. Então, muitas vezes a gente vê aquela pessoa que alcançou um patamar de prosperidade, de autoridade naquilo que ela faz, mas a gente fica se perguntando, puxa vida, né, quanto conhecimento, quanta realização, quanta quilometragem, quantos desafios vencidos, mas a gente não sabe como é que foi o dia a dia dessa pessoa para ela conseguir os resultados que ela alcançou. Então é disso que Virgem nos cobra nesse momento. Se nós queremos alcançar nossos objetivos ideais e nosso Sol merece isso, nosso Self merece, nós precisamos nos empenhar. Precisamos saber dosar as tarefas em relação ao tempo, saber priorizar e ser eficiente, procurando estar atento aqui e agora. Isso vai nos permitir o aperfeiçoamento constante. É isso que Virgem quer. Quer se aperfeiçoar e quer ser sempre melhor. O aspecto sombra do arquétipo de Virgem, o qual nós precisamos estar atentos, é o perfeccionismo. O guia do Password nos fala que o perfeccionismo obstrui a felicidade, porque nos impede de estarmos relaxados diante da vida. Isso é uma coisa importante. O amor pela perfeição é bonito você querer fazer um trabalho bem feito, você querer manter a tua casa em ordem. Agora, o exagero nos coloca reféns das coisas e dos resultados. Nós precisamos compreender a nossa condição de seres que estão em direção à perfeição. Estamos aqui com esse objetivo de evolução, desenvolvimento, e cada um de nós, dentro da nossa singularidade, atingir a essa perfeição que é muito singular, e por isso não podemos nos comparar com os outros, e sim com o nosso próprio processo. Um aspecto bastante importante de Virgem, diante dessa tendência ao perfeccionismo, e todos nós temos em algum lugar do nosso mapa esse arquétipo, muitos de nós temos Plutão, né? Para quem nasceu na mesma geração que eu,
no fim da década de 60 até 70, fim de 70 ali, 80, Plutão em Virgem, né? Plutão em Virgem são as pessoas que têm uma certa obsessão até pela perfeição. Se não cuidarem, se tornam obsessivos pela perfeição. E essa exigência demasiada pode nos levar ao desânimo. O desânimo pode ter 3 causas. Quando a gente quer realizar um trabalho e colocar a nossa singularidade a serviço da vida, que é a tarefa do arquétipo de Virgem, muitas vezes aparece o desânimo. Primeira causa pode ser pelo enfraquecimento do corpo, da mente, causado pelo estresse. Nós temos hoje vários fatores que estão levando as pessoas a se estressarem, né? O excesso de violência, o excesso de atividades, não saber dosar, o excesso de informação, o estresse cibernético. E por isso nós precisamos estar atentos a essa harmonia que precisamos gerenciar para não permitir a instalação do estresse, né, em excesso. Um pouco de estresse é necessário, mas esse é o bom estresse. Agora, o excesso de estresse leva à doença e leva ao desânimo. Então, precisamos estar atentos para esse aspecto. Segundo ponto, segunda causa do desânimo, o medo de falhar e o medo de não ser perfeito. Então, essa é a segunda causa do desânimo, o medo de falhar. Somos todos falíveis. E principalmente as pessoas dos signos de terra, como Virgem e Capricórnio, muitas vezes não se dão o direito de errar. E errar faz parte do aprendizado. Não tem problema errar. Errar às vezes é necessário para o processo da aprendizagem. O que nós podemos é cuidar para não cair constantemente nos mesmos erros, né? Principalmente depois dos 40 anos que a gente já fez a trânsito de Urano em oposição ao Urano natal, já queremos errar menos. Pelo menos não vamos gostar de fazer os mesmos erros que cometemos antes dos 40. E o terceiro aspecto, a terceira causa que gera desânimo, impedindo a gente de se colocar a serviço da vida e a se colocar a partir do nosso trabalho, né, correndo riscos, né, é o pensamento pessimista de que o mundo está tão cheio de problemas que o meu trabalho ou o meu serviço não vai fazer diferença para melhorar o que está posto aí enquanto grandes desafios que a gente está vivendo nessa transição planetária. E aí a gente lembra daquela fábula do beija-flor que estava junto com os animais apagando um incêndio na floresta e vinha o elefante com a sua tromba e jorrava um monte de água, apagando grande parte do fogo, e o beija-flor vinha com uma gotinha e jogava aquela gotinha. E o elefante falou: ué, o que você faz me rir, né? O que você vai contribuir com essa gotinha? Ele falou: eu estou fazendo a minha parte. Então, todos nós, não importa o tamanho do nosso trabalho, do nosso serviço, todos nós temos uma singularidade
inigualável e o nosso trabalho, a nossa parcela de serviço, ela é insubstituível e o mundo precisa de nós, assim como nós somos. O mundo precisa de você, dessa singularidade que só você pode oferecer. Portanto, não desanime, nem pelo medo de ser julgado e avaliado por não ser perfeito. Não desanime por conta de estar cansado, estressado e que não está harmonizado. Você precisa manter essa qualidade de vida para poder estar apto a servir, a trabalhar, a se empenhar pelo trabalho diligente até chegar ao resultado, ao objetivo, à meta, ao propósito da sua vida, que muitas vezes a gente alcança lá no final. Com certeza até os 40 anos, muitos de nós nem temos noção de qual é realmente o propósito da nossa vida. É depois dos 40 que isso começa a realmente ficar mais claro, à medida que a gente vai se trabalhando, se conhecendo. E também não desanime pensando que o teu trabalho não vai ser valoroso, não vai ser o suficiente, ou não vai ser útil para a humanidade. Sim, todo o trabalho é útil para a humanidade. Então, fiquem atentos, queridos, a todas essas informações, essas qualidades que agora estão disponíveis para serem aperfeiçoadas, aprimoradas, para que nós possamos nos apropriar dessas qualidades virginianas e tornar a nossa vida melhor em todos os aspectos. Pensando nos detalhes, né? Pensando no presente, aqui e agora, sabendo que precisamos ter paciência, que muitas vezes esse trabalho que a gente está fazendo no dia a dia, a gente às vezes até se pergunta, mas será que está resolvendo? Será que isso funciona? Será que... principalmente quem tem muito fogo no mapa e que tem necessidade de que as coisas aconteçam rapidamente, resultados rápidos, e esse mundo atual com todas essas tecnologias, né? Essa rapidez, muitas vezes nos leva a deixar o nosso ritmo muito acelerado e a querer que tudo aconteça rapidamente. Não é assim, né? Muitas vezes eu dou o exemplo do pinheiro, que para dar pinhão precisa de pelo menos 15 anos. Pelo menos 15 anos, né? Para um pinheiro ficar bem maduro mesmo, uns 30 anos. E você precisa plantar aquela semente que é o pinhão numa terra fértil, cuidar para as formigas não comerem aquela plantinha que vai crescendo, e depois que ela estiver forte, né, e cultivada, né, com todo o carinho, você vai ter que esperar pelo menos 15 anos para poder dar os primeiros pinhões. E ainda por cima você vai ter que ter duas espécimes, porque aí tem que ter a fertilização, né? Então a natureza e Virgem, o signo de terra, nos coloca muito diante da natureza. Nós temos então uma alunação muito especial por ter muitos signos de terra. Temos um grande triângulo de terra. Nosso mapa aqui está muito marrom, aqui, triângulo de terra, envolvendo o ascendente, primeiro o Sol e a Lua em Virgem, fazendo
um trígono com Plutão em Capricórnio, outro trígono com o ascendente em Touro, Urano e Júpiter em Touro. Então esse grande triângulo de terra, ele nos traz para a realidade, para essa necessidade de botar o pé no chão e olhar para a parte prática da vida, organização financeira, trabalho diligente, disciplina em busca de resultados e de realização. Esse triângulo de forças nos pede todo esse empenho para que a gente alcance bons resultados. Para quem tiver focado nessas questões práticas da vida, principalmente porque nós ainda estamos com o Mercúrio retrógrado hoje, amanhã ele já volta ao movimento direto, porém, como a alunação acontece hoje, ela carrega com ela toda essa força de hoje, ainda temos a exigência de Mercúrio retrógrado em Virgem, pedindo atenção aos detalhes, à organização e ao bom andamento do dia a dia. Mas isso vai nos levar a ótimos resultados. Então, para você que está focado nesse cuidado com essas pequenas coisas, o trabalho, a organização, com certeza você vai ter resultados favoráveis. Urano em Touro, junto com Júpiter no ascendente, fala dessa possibilidade de inovação. Então, se não estava dando certo a rotina de uma maneira X, você tem a oportunidade de fazer um movimento e encontrar um resultado melhor vindo por uma via diferente. Experimente fazer alguma mudança na tua rotina de alimentação, de exercício, na organização prática do teu escritório, do teu trabalho, né? Dá uma organizada aí nas gavetas, nos armários, faz uma limpeza, deixa as coisas mais à mão. A praticidade aqui é ouro, tá? Simplifique as coisas para poder chegar a bons resultados com mais rapidez. Nós temos ainda Vênus em Leão. A Vênus permanece um bom tempo ainda em Leão e aí fazendo um ótimo aspecto com Quirón em Áries. Então essa convocação de colocarmos a nossa marca, a nossa singularidade, colocarmos o amor naquilo que a gente faz, é um ingrediente, um tempero muito certeiro para a nossa cura, é uma medicina, é a nossa cura e é a nossa expressão, o nosso posicionamento, muito importante o nosso posicionamento nessa alunação. Enquanto Quirón está em Áries, ele vai ficar ainda por muitos anos em Áries, só que agora a gente também tem a cabeça do dragão em Áries por todo esse ano e mais o ano que vem. Então há esse chamado importante de posicionamento pessoal. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos expressar aquilo que a gente quer e aquilo que a gente é. Nós precisamos conquistar o nosso espaço. Isso não precisa ser com briga. Marte, regente de Áries, está em Libra. E ali, Marte, nosso guerreiro, quer paz, quer harmonia. Então é com paz, é com diplomacia que nós vamos nos colocar. Mas não vamos deixar de nos colocar diante da vida. E nós temos também alguns desafios importantes para vencer nessa alunação. Vocês
todos já devem saber, já estão a par desses desafios que estamos tendo em relação ao elemento água. Nós temos Saturno em Peixes por mais 2 anos, um pouco menos de 2 anos, e Netuno em Peixes, que agora faz uma oposição a essa lua nova, e isso é sinal de desafios relacionados à água, muita água. Peixes são águas oceânicas, é um mar de águas, né? Então, enchentes, eventos climáticos que geram muitas perdas ligados à água. E possivelmente ainda a gente vai ter mais desse tipo de situação, infelizmente. E é importante que a gente se dê conta que isso é um resgate kármico, é para que a gente acorde, desperte do sono, das ilusões, e entendendo que isso não somos vítima. Nós criamos essa situação, e se nós criamos essa situação de aquecimento global excessivo, nós também podemos fazer a mudança. Urano no ascendente em Touro, e Urano estará em Touro até 2026, é o chamado da Terra para que a gente mude a maneira de utilizar os recursos da Mãe Terra. Novamente falo sobre isso, ainda vou repetir muito isso até 2026, porque é uma das grandes convocações que nós temos. Esse Urano, que é o regente de Aquário, a nova era, que cada vez está mais próximo de nós. Inclusive, o meio do céu desse mapa da alunação de Virgem está em Aquário. Então, é uma alunação muito aquariana. A meta dessa alunação é atingir as inspirações, os propósitos de Aquário, que é liberdade, fraternidade e igualdade. Lembrando que aqui liberdade com muita responsabilidade. Então, para vocês que estão aí, mais uns minutinhos, mais 5 minutinhos, né? Depois vocês que estão aí até aqui, até o final da live, me mandem aí um oizinho no direct. Para você que está aí e que participou, me manda um oi para confirmar sua presença. E se você quiser fazer a sua consulta astrológica, vai ter um ótimo desconto. Então, meus queridos, astrologia é essa ferramenta maravilhosa que, além de nos ajudar no processo do autoconhecimento, de entender a dinâmica do nosso psiquismo, a nossa personalidade, a maneira como se apresentam as diversas áreas da nossa vida e suas potencialidades, ela também nos ajuda a entender o nosso momento presente. Então, ajuda a entender as crises, os processos que estamos passando, para que a gente possa saber que essas crises vão passar, né? E que elas têm um sentido, um significado importante na nossa vida, sempre. Provavelmente há algum planeta importante aí transitando em relação aos pontos importantes do teu mapa. Planetas como Urano, Netuno e Plutão, que são os grandes deuses da mudança, eles trazem grandes crises muitas vezes, mas essas crises têm um significado. Então, fazer uma leitura do mapa uma vez por ano, ou pelo menos naqueles períodos em que você tem maiores desafios,
ajuda muito a clarificar. Realmente é um investimento que faz toda a diferença, né, na nossa vida. Eu, por mim mesmo, falo isso porque a astrologia, para mim, ela veio num momento de depressão há 30 anos atrás e ela me ajudou, ela me salvou, eu costumo dizer. Por isso que eu comecei, inclusive, a estudar e me tornei astróloga, porque realmente foi muito, muito importante para mim, para o meu autoconhecimento. Vamos a nosso centramento, queridos. Vamos nos colocar com a nossa coluna alinhada e relaxada. Vamos fazer algumas respirações profundas. Chegando com toda a nossa atenção, a nossa presença no aqui e agora. Vamos sintonizar com essa lua nova, com este céu tão especial que nos oferece potencialidades, possibilidades de evolução, de melhoria na nossa vida. Vamos sentir a nossa conexão com a Mãe Terra. Percebendo assim, Mãe Terra, Pai Céu, nunca estamos sós ou sem ajuda. A mesma força que guia as estrelas, guia você também. Vamos tirar nossa cartinha. Vamos pedir uma carta que nos abençoe, que nos inspire ao longo desses próximos 29 dias de lunação de Virgem. A chave, o signo de Touro. Vamos ver o que essa carta tem para nos oferecer. A chave nos ensina a sempre buscarmos a origem das coisas. Ela está conectada à mais elevada e mais despercebida de todas as leis naturais, a lei do uma lei que não podemos compreender, mas que estamos sempre buscando. Parte importante do nosso caminho de desenvolvimento é aprender as leis que regem a natureza, o sistema que faz tudo funcionar. O sistema tem a ver com Virgem. O sistema que faz tudo funcionar. Nós deveríamos enxergar tudo à nossa volta como pistas para algo mais elevado que dá origem às coisas. A pesquisa nunca acaba, já que à medida que nos desenvolvemos, nos tornamos mais conscientes do próximo nível e da próxima chave necessária a ser buscada. Numa leitura, essa carta nos levará a encontrar a origem da questão. A origem. Ela nos dirá que há um segredo, uma lei, um sistema ou um código a ser elucidado. Ela nos dirá que temos as ferramentas para revelar o segredo ao aprendermos as leis naturais. Caso essa carta, pela pergunta, indique o que não deve ser feito, por exemplo, se perguntarmos o que se opõe, ela apontará para não pesquisar o assunto
e manter as coisas indecifradas. Olhar para essa carta em atitude de meditação nos ajudará a prosseguir em nossa busca espiritual e a continuar enxergando as pistas para o sublime em tudo que está à nossa volta. A missão de longo prazo é aprender as leis naturais. E a afirmação: sempre há que se buscar o mais elevado. Sempre há que se buscar o mais elevado. Então, existem leis que ordenam a grande vida. Existem leis universais. A astrologia é uma ciência empírica, uma ciência esotérica que estuda essas leis. E a natureza é cíclica. Então, e a natureza nos ensina. Então, vamos prestar atenção nessa chave, nos sinais que a natureza nos traz, nos pequenos detalhes. E Virgem vai nos ajudar muito, porque Virgem tem essa capacidade de nos colocar diante desses detalhes, a prestar atenção, a sentir. Então, meus queridos, eu quero muito desejar a vocês uma excelente lunação, que vocês possam aproveitar ao máximo para essas energias realmente trazerem melhorias para a sua vida a partir dessas pequenas mudanças aí na rotina diária, no dia a dia, em busca de qualidade de vida. Certo? Agradeço a presença de vocês, boa noite a todos, um bom descanso, uma feliz lua nova. E lembra aí de mandar um oizinho ali pro meu direct para você que quer fazer a sua consulta e participou até o fim aqui da nossa sessão dessa live de lua nova. Você vai ter um desconto bem especial, tá bom, meus queridos? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e uma excelente lunação de Virgem. Daqui a 15 dias nos encontraremos novamente para fazermos a meditação de lua cheia. Até lá, fiquem com Deus, Namaskar.